Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno Lima da Fissura Production. Hoje estarei passando aí duas dicas rápidas para vocês. E uma delas é em relação às escalas. Muita gente trabalha fazendo maquete eletrônica ou móveis planejados. Enfim, muita gente está começando nisso também com cinema 4D e não gosta muito da relação às escalas, do tamanho, dimensão. Por exemplo, a gente criou um cubo aqui e o cubo, em vez de estar por 2 metros, está 200 metros por 200 por 200. E isso não é legal, porque se você for trabalhar com a medida real, por exemplo, 1,2 por 2 por 5 por 2. Então ele fica muito pequeno. A gente tem como aproximar do objeto. O objeto sendo selecionado, clica, aperta a tecla C, S, aliás, perdão, a tecla S, ele vai se aproximar. Porém, quando a gente criar um outro objeto, o objeto vai estar muito maior e isso acaba atrapalhando a gente no processo. Então, para modificar isso, para deixar uma medida mais real, vai trabalhar melhor fazendo móveis ou uma coisa que exige uma medida real, a gente vai simplesmente apertar Ctrl D para abrir o Project Settings. Ele vai abrir aqui. E aqui, Project Scale, a gente vai mudar de metros para centímetros. Então, agora se a gente criar um novo objeto, você vai perceber que a medida dele está 2 por 2 por 2. Então, isso já ajuda bastante mesmo em relação à criação com medidas. Bom, agora vamos falar um pouco de layout para renderização assim em tempo real. Muitas pessoas devem ter visto já o IRR que tem aqui na parte de renderização, que é o último ícone aqui. Só que não sei se já clicaram para ver como que funciona ou não. O que a gente vai precisar é de um novo painel. Então eu vou vir aqui no perspectiva, vou criar em painel. Aqui a segunda opção, New View Panel. Ele vai me dar um outro painel aqui. Se você tiver com outro monitor, você arrasta para um outro monitor, enfim, cria o seu layout aí. Nesse caso eu vou incorporar aqui, lateral, certo? Então eu tenho mais um painel de perspectiva, que eu posso estar mudando para a câmera, se tiver alguma câmera adicionada à cena e coisa e tal. Vou adicionar um flora aqui só para ter uma noção. Com este painel selecionado, você pode perceber que ele está selecionado quando ele fica um pouco mais claro. Ó, quando você clica, ele fica a borda mais clara. Com esse mais claro, obviamente vai estar selecionado. Você vai então clicar no IRR, que fica aqui. Você vai IRR, ele vai te dar então esse campo para você redimensionar. Dentro desse campo já é a parte renderizada. Então você pode ver então em tempo real. Se você adicionar texturas ao seu objeto e iluminação, sombra, enfim, você estará vendo em tempo real a renderização ali ao lado, certo? Então isso é bacana para quem quer ver assim como está ficando a renderização, como que vai ficar o objeto final. É bem bacana mesmo, mas, como eu disse, isso exige bastante do seu processador, do seu computador. Então, realmente, se você não tem um computador muito potente, o melhor é fazer mesmo renderizar de vez em quando, só para ver como está ficando, certo? Para evitar travamento e perca de arquivo aí, então. Sempre dando Ctrl S, claro. E vai que vai. Bom, mas se eu quero salvar por exemplo, eu criei uma interface, um layout para trabalhar com 2 monitores e eu quero que mantenha salvo esse layout. Você pode vir aqui em Window, Customization e salvar então o seu layout. Salvar layout como, depois você pode carregar o seu layout, pode então estar salvando também aqui ó, Save Startup Layout. Se você clicar aqui, toda vez que você abrir o seu Cinema 4D, ele vai salvar, ele vai abrir com esse layout, entendeu? Que é o Save as Startup Layout. Então,
É para isso que serve esse. E aqui vai ficar salvo então seus layouts também depois. No meu caso tem esse aqui, Bruno User, que é basicamente esse que a gente está vendo. É a mesma coisa desse. Eu deixo aqui a minha visão. Certo? Espero que tenha ajudado alguma coisa, essas duas dicas. A gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Fui.